Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando, é claro, sobre prevenção ao bullying, ao cyberbullying, sobre educação digital e prevenção à violência na escola, já que nós estamos no mês de abril, que é um mês alusivo ao dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Por isso, os vídeos desse mês são dedicados especificamente a essa pauta. E esse ano, a campanha que nós estamos promovendo é intitulada A Prevenção ao Bullying Começa na Família. Por isso, no vídeo de hoje, aliás, o vídeo de hoje é especialmente dedicado às famílias. Então eu já digo aqui, se você tem filhos em idade escolar ou conhece outras pessoas que têm filhos em idade escolar, compartilhe esse vídeo nos grupos de pais. Quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, maior será o nosso movimento em favor do combate e da efetiva prevenção a essas questões que envolvem crianças e adolescentes e que infelizmente atrapalham o seu desenvolvimento emocional e cognitivo. Então já compartilhe esse vídeo nos seus grupos, já deixa também o seu comentário e o seu like para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo e vamos ao tema, né? O tema de hoje, na verdade, é para falar sobre uso de redes sociais por crianças e adolescentes. Mas o que isso tem a ver com prevenção ao bullying, cyberbullying e violência na escola? Tudo. Na verdade, hoje a gente vive, numa dinâmica de inserção digital muito intensa e as nossas crianças e adolescentes não estão longe, desse movimento. A gente vê cada vez mais crianças e adolescentes inseridos no ambiente digital por longos períodos e cada vez mais cedo. Então a gente precisa falar sobre esse tema porque isso está diretamente relacionado a bullying, cyberbullying, violência na escola e uma variedade de outros cyberriscos. Então, inicialmente eu já pontuo aqui por que esse tema tem a ver com prevenção. Porque esse longo tempo de exposição às redes sociais não só prejudica o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e adolescentes, como pode colocá-las na exposição de conteúdos violentos, conteúdos negativos ou até mesmo hipervulneráveis a várias outras situações muito graves que envolvem o uso inadequado de crianças e adolescentes à internet, redes sociais, jogos virtuais. Então já de cara já coloco essa pauta. Tem extrema relevância esse ponto e nós já vamos ao decorrer do vídeo também entender um pouco mais por quê. Mas já vale aqui pontuar, a importância de falar sobre esse tema quando a gente está falando de prevenção ao bullying e violência na escola. Um outro ponto que é importante ressaltar também nesse sentido nós temos uma realidade aqui no Brasil que coloca essa pauta como uma grande preocupação. Já foi mencionado aqui que o Brasil é o segundo país no mundo que mais pratica cyberbullying contra crianças e adolescentes. Mas vale aqui também referir que o Brasil é também o segundo país no mundo que mais dedica tempo de uso às redes sociais, de acordo com a pesquisa Global Web Index. Essa pesquisa tem como contexto, e ela entende que esse tempo de uso excessivo de brasileiros às redes sociais se deve à sua população muito jovem e populações jovens, pessoas jovens normalmente estão de fato mais conectadas. Se nós formos fazer uma estimativa em termos de tempo de acesso que crianças e adolescentes passam nas redes sociais, tempo online de crianças e adolescentes, nas diversas plataformas, agora aqui referindo, estima-se que eles passam em média por dia de 4 a 5 horas nesses ambientes. Isso pode aumentar e deve ter aumentado ainda mais por conta da pandemia. Esses dados são antes da pandemia, na verdade, e isso deve ter aumentado porque a pandemia intensificou esse uso, esse tempo de uso das redes, essa hiperconexão, essa hiper facilidade de acesso às tecnologias e necessidade, já que isso foi de fato necessário. Então, por que falar sobre isso com as famílias? Porque é importante que isto não se crie, que não se crie esse mau hábito de ficar tanto tempo exposto à internet, às redes sociais, às plataformas de mídias sociais de uma forma geral. É importante que isso não se estabeleça. E se estabeleceu, é
necessário fazer um movimento de retrocesso, ver o que aconteceu e impedir, né, e minimizar esse impacto, esse tempo de uso de internet e de redes sociais por crianças e adolescentes. Isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo, isso atrapalha o desenvolvimento emocional. Crianças e adolescentes precisam de estímulos variados e as plataformas não oferecem essa variedade de estímulos que é necessária para o pleno desenvolvimento das capacidades, das habilidades das crianças e adolescentes. Então, esse já é um ponto importante. Mas um outro ponto, e aí sim, essa fala é especialmente dedicada às famílias, é de destacar que crianças e adolescentes replicam comportamentos, especialmente os comportamentos aprendidos dentro do contexto familiar. Então, nos momentos de estar com seus filhos, de estar com as suas crianças e adolescentes, é importante estabelecê-los como prioridade. Então, veja dentro do seu dia o melhor momento para estar de fato conectado com o seu filho, com a sua criança, com o seu adolescente. Porque essa conexão familiar, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser reestabelecida. Nós vivemos um tempo de hiperconexão, mas uma hiperconexão digital. E, em contrapartida, vivemos também uma desconexão familiar. Então, esses hábitos acabaram gerando essa desconexão familiar e fazendo com que crianças e adolescentes buscassem ambientes digitais paralelos, né? Como se fosse uma realidade paralela, já que aconteceu esse rompimento, essa desconexão familiar. Então, nos momentos de refeição, sendo sempre que possível, evite o celular na mesa, evite dispositivos de comunicação digital à mesa. Coloque de lado. Naquele momento, a prioridade é estar com seu filho. Mesmo que seja por uma necessidade de trabalho, é necessário estabelecer prioridades. Então, veja o melhor momento do seu dia para estabelecer esse momento de conexão. E se esse momento for um momento de refeição, deixa o telefone de lado. Não pega no telefone, como eu disse, mesmo que seja por trabalho. Afinal, a partir do momento que o pai entra para a tela, que o pai entra para o dispositivo móvel, né, para a forma de comunicação digital à distância, na mesma medida o filho se vê convidado a adentrar nesse ambiente digital, nesse ambiente também paralelo. Afinal, ele fica ali sozinho, ele fica avulso, ele fica sem ter diálogo. Então, nesses momentos é importante estabelecer o contato visual, criar uma experiência de pertencimento. Crianças e adolescentes precisam de pertencimento. E o momento de refeição é o momento ideal para criar essa conexão, esse momento de pertencimento. Então, essa busca por ambientes digitais paralelos também está relacionada a essa necessidade de pertencer a algum grupo. E quando a família não oferece essa base de pertencimento, a criança vai buscar em outros ambientes. Então é muito importante estabelecer, e o momento da refeição é muito apropriado para isso. Então criar essa experiência de conexão, de pertencimento, de olhos nos olhos, de perguntar para o filho sobre o seu dia, de permitir que ele construa uma narrativa, né? E que ele não use o celular até mesmo para esse artifício, né? De construir uma narrativa, de contar o seu dia. Muitas vezes tem essa justificativa, mas nós estamos vendo juntos o mesmo vídeo, ele está compartilhando comigo aquilo que ele acessa, eu estou compartilhando com ele um vídeo que eu achei interessante. Esse não é o momento. Esse momento é de estimular a criação das próprias narrativas, senão a própria criança fica também muito limitada, né, na construção de um pensamento, no desenvolvimento de uma ideia e na criação de uma narrativa. Então, permita que ela conte a sua história de acordo com o seu olhar, de acordo com a forma como ela sentiu, de acordo com o que passou, né, pelos olhos e pela percepção dela. Então, permita esses momentos. Também se permita contar as suas histórias, criar as suas narrativas, compartilhar desses momentos. Esses pequenos movimentos parecem realmente muito pequenos, mas são tão significativos, né? A longo prazo, essas pequenas sementinhas vão se estabelecendo e vão gerando uma linda colheita. Então, faça esse movimento pelo seu filho. Como lá no início nós falamos, se esse hábito já se estabeleceu, busque alternativas para modificar esses hábitos. Rompa esse circuito. Convide o seu filho para um momento, um passeio,
para uma ida a um cinema. Crie movimentos, crie experiências, crie opções de conexão, de retorno, né, de restabelecimento desse pertencimento. Quando os pais fazem esse movimento, a criança se sente mais segura para se desenvolver, para desenvolver novas relações sociais. Quando esse ambiente familiar é bem estruturado e bem fortalecido, a criança se sente segura para também construir novas relações para além da família, dentro do ambiente escolar. Então é de fato muito importante esse momento inicial de formação das crianças e adolescentes, é um momento de extrema importância para que eles tenham seu desenvolvimento pleno, se sintam aptos, se sintam capazes, desenvolvam as suas habilidades. Então, por isso, o vídeo de hoje é especialmente destinado às famílias. Eu peço, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas entrarem nesse movimento, mais saudáveis serão as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, continuando com essa temática. E me conta se esse vídeo foi importante, se é possível aplicar. Se você quiser mais algumas dicas, a gente também pode ter oportunidade de mais dialogar sobre esse tema. A gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até lá!